Mas agora vamos falar aqui deste assunto tão sério, com tantos efeitos colaterais. O Ricardo Santin, ele é o diretor executivo da Associação Brasileira de Proteína Animal. E eu, como sou da roça, a gente fica chateado de ver as estradas paradas, aquele negócio todo, mas o que dói meu coração é ver frango morrendo, pintinho morrendo, o coitado do ritireiro, vamos dizer assim, jogando o produto do seu suor, o leite no lixo, jogando jogando aí no açude, jogando no rio, jogando em qualquer lugar e morrendo animal para tudo quanto é lado do Brasil. Meu caro Ricardo Santin, um grande abraço a você, diretor executivo da Associação Brasileira de Proteína Animal, meu amigo Leomar Luiz Somenzi, lá de Chapecó, horrorizado também, e ver animal morrer desse jeito, de falta de comida, é uma das coisas mais doloridas do planeta, né, Ricardo? Boa tarde, Milton Neves. É uma coisa muito triste. Estou aqui com o teu amigo Leomar. Acabamos de chegar em Brasília exatamente para trazer para o presidente da República, para o gabinete de crise, o problema seríssimo que está acontecendo com a produção animal. Nós já temos mais de 50 milhões, se você conhece da rota, são mais de 50 milhões entre pintos e frangos que já morreram, e estamos quase chegando a um ponto de não retorno, com problemas de saúde pública e de meio ambiente e a morte dos animais. Ô Ricardo Santin, depois da carne fraca, que foi uma grande pisada do governo, entendeu? Prejudicando a imagem do ótimo produto da carne brasileira. Produção maravilhosa da carne brasileira. Fizeram aquela carne fraca lá, foram muito burros na comunicação, prejudicaram o país, a nação e todo o setor da roça. E a roça, se a roça não planta, o Brasil não janta. E agora essa greve com esse efeito colateral terrível. O que o coitado do frango tem a ver com isso? A galinha, a vaca. E agora, Ricardo, o porco, como é que vai ficar, Ricardo Santin? Olha, nós estamos apelando aqui para que o governo faça emergencialmente ações para mover a ração, porque já tem, como repito, 50 milhões já morreram, e nós temos, Milton Neves, 1 bilhão e mais de 1 bilhão de aves alojadas no campo hoje e mais de 20 milhões de suínos, que se não receberem alimentação, começam a morrer de uma forma geométrica a partir de amanhã. E aí você vai ter o quê? Um problema de saúde pública, porque nós não temos sequer diesel para enterrar esses animais, e você tem um problema com a própria vida desses animais, que começam a morrer por sofrimento, por fome, falta de alimento. E uma tortura, viu, Panvec? Morrendo, ele falou, em progressão geométrica. Morrendo 1, morrem 3, morrem 9, morre 81 e assim sucessivamente. É uma coisa cruel, é uma coisa... é de chorar, sabe? Vai lá. Ricardo Santin, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, meu amigo. Tudo bem? Tudo jóia. Senhor Ricardo, entendo esse cenário nas mãos e se imaginando uma perspectiva de retomada das operações de transporte a partir de amanhã. Quanto tempo o setor estima que conseguirá colocar essa engrenagem de volta aos eixos, uma vez que uma coisa depende da outra, né? E não se coloca isso para rodar apertando o botão e imediatamente se resolve, né, senhor Ricardo? Bom, você tem assim alguns casos entre 30 e 60 dias para você ter o fornecimento de alimentos, normal. Agora, para fazer os bichos se alimentar, nós temos mais de 1 dia, 2 que você consegue, dependendo dos pontos em que tiver bloqueio, porque você tem que preparar a ração. Agora nós estamos, inclusive, entregando só o milho e o farelo para poder o bicho sobreviver. O problema agora é sobrevivência e mais. Se isso demorar um pouco mais, demora mais 5 dias, por exemplo, é aquela projeção que o Milton Neves falou aí, geométrica, e aí nós vamos levar mais de 1 ano para ter comida em níveis anuais do que tem aí. E falamos da proteína, as proteínas mais baratas da mesa do brasileiro, que é frango, ovo e suíno. Olha, Ricardo Santin, até pela convivência que tenho com o Leomar Luiz Somenzi, eu senti lá em Santa Catarina, no Paraná, parte do Paraná, parte do Rio Grande do Sul, como é que funcionam essas cooperativas, essas grandes marcas brasileiras, tão prejudicadas aí pela maldita carne fraca, que não teve de carne fraca porcaria nenhuma. Chegaram a falar que o brasileiro estava colocando papelão
papel. Como é que você põe papelão dentro de uma carne? O povo é burro, a divulgação foi imbecil. Mas eu conheci aí alguns cooperados. E os cooperados, tem cooperado que, não interessa a marca, que ele tem lá criando 5 porcos, ou 50 porcos, ou 200 porcos, ou 100 frangos, 200 pintinhos, ou 2.000 pintinhos, 5.000 pintinhos. Essas famílias que vivem rigorosamente dessa criação em casa, familiar, esse pessoal tudo tá quebrado, Não, realmente não vai ter de onde tirar renda. E volto a dizer, agora o problema trata-se de saúde pública. Você pensa, nós temos 1 bilhão de aves. Então, é 1 bilhão. Você imagina numa pequena propriedade, se ele tem 100 mil aves mortas num aviário, onde que ele vai enterrar? O que vai acontecer com o lençol freático? Quantas moscas, proliferação de doenças que podem acontecer com isso? Por isso essa situação é urgente. A gente apela aos nossos caminhoneiros, tiveram o nosso apoio no começo da greve, porque achamos justas as reivindicações, mas não há agora que se transferir esse sofrimento aos animais e à mesa do brasileiro, porque vai faltar comida e vai faltar depois, o preço vai ficar mais caro, porque vai ter escassez. E essa situação de hoje, Ricardo Santin, ela é pior do que a carne fraca, mal anunciada, mentirosamente anunciada. É muito mais grave, até porque as aves, o animal está sendo sacrificado, morrendo aos pouquinhos. É uma coisa horrorosa. Na carne fraca foi dinheiro do bolso das grandes empresas desse segmento. Mas agora a coisa é muito mais cruel, porque envolve a vida desses seres humanos absolutamente abandonados, com pena ou não. Olha, é realmente uma situação bastante complicada. O governo tem que entrar com mais rigor e desobstruir as estradas. Nós já passamos os pontos de bloqueio que tem e as rações, tem vários caminhões que ainda estão sendo bloqueados. Nós apelamos de uma maneira humilde aos caminhoneiros. Não é só carga viva, tem que salvar os bichos que estão lá na granja e não tem como comer. Eles têm só mais 1 ou 2 dias de conseguir viver. Eles estão já recebendo 10% da comida que deveriam receber todo dia só para tentar se manter vivos, mas alguns deles já estão morrendo. E isso começa a causar um desastre ambiental e depois gerar problemas de saúde pública. Os senhores também têm uma expectativa, uma perspectiva dos animais que estão na estrada? Porque existem animais em transporte também que ficaram parados, né, senhor Ricardo? Não, esses já foram, ou esses já foram devolvidos para as granjas, ou foram já sacrificados. Nenhum animal no transporte não sobrevive mais que um dia, né? Não tem jeito. E o prejuízo total... Nós temos as normas de bem-estar que não permitem isso exatamente para não dar sofrimento aos animais. Eles são criados para abate, para alimentação da população, mas são tratados com bem-estar dentro das regras mundiais de bem-estar e respeito. E agora não está se tendo nenhum respeito aos animais e agora ainda correndo o risco de depois faltar a proteína mais barata, que é o ovo e o frango. Os senhores conseguem ter uma expectativa, ou pelo menos uma perspectiva do prejuízo disso tudo? Olha, ontem o prejuízo era de 1 bilhão e 800 milhões de reais. 1 bilhão no mercado interno, 225 milhões no mercado externo. A cada dia isso vai geometricamente se multiplicando. E o processo de criação de frango, você tem 8 meses para a avó gerar, a mãe, mais 8 meses para a mãe gerar o pintinho, mais 40 dias para o pintinho crescer e virar um frango, ser abatido e chegar no mercado. Veja que se a gente cortar essa cadeia, a gente leva um período muito grande para reconstruir o fornecimento de comida. Agora nós não estamos falando, é o ovo do dia a dia, como é que se faz pão, como é que se faz coisa. As galinhas poedeiras também estão sofrendo o mesmo problema. O frango que a gente faz a nossa comida, o nosso almoço, o nosso churrasco, vai daqui a pouco ter escassez muito maior do que já tem. Os estoques terminaram e se você não consegue mais gerar, não consegue manter vivos os animais, você leva todo um tempo do ciclo. Hoje nós já temos uma semana de atraso de um ciclo. Toda semana nós abatemos por dia 21 milhões de aves. Então, a cada dia eu deixei de abater e colocar para o mercado brasileiro e 30% no mercado internacional, 21 milhões de aves. Meu Deus. Olha, gente, vocês estão ouvindo... Veja o número que nós estamos aí, vocês estamos em 6 dias, Milton. Nós já estamos quanto aí? São quase 130 milhões de aves. Se você fez vezes 2, que é um peso médio do frango, são 240 mil toneladas de carne que já não vai chegar na mesa.
Agora, nós estamos ouvindo aqui, espantados, o Ricardo Santin, diretor executivo da Associação Brasileira de Proteína Animal. Agora, ô Ricardo, exagerando um pouco, nesse holocausto aí envolvendo principalmente as aves, mas também os porcos, é considerável dizer que, pelo menos em relação ao mundo bovino, entre vacas e bois, a dor é menor, até porque os bois têm pasto para comer e tem silo também para todo lado, mas principalmente pasto. Não há um caos em relação a bois e vacas, ou estou enganado? Sim. Com relação à criação e à mortandade não há o caos, porque o boi, exatamente como você disse, você vai para o pasto. Existe sim confinamento, algo em torno de 2 a 5% da produção nacional bovina, mas esses confinamentos podem ser abertos e mandar para o pasto, e o boi vai sobreviver. O setor de produção bovina está sofrendo muito e os mesmos problemas com relação econômica e de fornecimento. Isso vai acontecer também. Agora, não tem morte dos bichos porque eles podem estar no pasto. Agora, as aves e os suínos, o suíno leva 6 meses para ser produzido. Você não encontra comida para dar para um plantel de mil suínos. Você não encontra comida na sua propriedade para alimentar 40 mil frangos. Não é uma coisa como eu ter um frango de estimação. É uma produção industrial que precisa todo dia receber. Por isso, desculpe a repetição, a gente apela para os nossos amigos caminhoneiros que já passaram a sua mensagem, deixem isso processar, porque essa conta será paga inclusive pela família deles depois, por um alimento muito caro e carência de uma proteína essencial para o nosso brasileiro. A proteína mais consumida pelo brasileiro é o frango e o ovo e o suíno. Ô Ricardo Santin, e o drama do leite? Em que pé está? O pessoal continua tirando o pouco que a vaca está produzindo, leite. Eu estava falando até com o pessoal lá de Guaxupé, da fazenda, com o pessoal da fazenda. É uma grande produtora lá de Guaxupé, da família Olavo Barbosa que está no céu. E o pouco leite que é conseguido pelos retireiros, eletronicamente ou não, está todo mundo jogando fora porque não tem onde guardar? Exatamente, porque não tem a cadeia de frio, não gira as embalagens e aí você tem que jogar fora. A vaca leiteira, ela também não está morrendo, mas na produção de leite, ela também precisa de ração. Ela não é criada a pasto, ela precisa de ração para complementar a produção. Então você tem muito risco e, acima de tudo, perda de leite que é essencial. Eu tenho 3 filhas, a minha filha, então, daqui a pouco, eu já fui ontem comprar leite para guardar em casa. Por quê? Porque não sabemos quando que vai retomar. Eu acho que isso é que tem que se dar conta. O governo brasileiro e o Exército tem que ir para a rua para dizer assim, quem quer fazer, fique parado. Agora, quem quer andar, tem que ter liberdade de andar. Tem que poder levar alimento e levar alimento para os bichos para não deixar morrer. Senhor Ricardo Santin, diretor executivo da Associação Brasileira de Proteína Animal, conversando conosco aqui na Rádio Bandeirantes. O senhor falou há pouco para o Milton, né, destacou os prejuízos com a carne fraca que nós tivemos e também relatou os prejuízos já no mercado internacional. Desculpa te interromper, a carne fraca, eu sou da roça e permito-me, eu tenho lá, meu filho cuida lá, né, temos vaca, tem boi, tem bezerro, tem carneiro, etc e tal, silo, etc. Mas eles comunicaram essa carne fraca de um jeito tão errado, que pegaram um áudio de um picareta falando com outro cara, dizendo assim, põe na, que ele quis dizer, põe na embalagem, entendeu? Ele falou, põe no papelão, a carne é ruim aí, mas põe no papelão, ou seja, põe no papelão é botar na embalagem. E o povo entendeu que estavam colocando papelão na carne, tanto é que teve muito meme aí na internet, em que os garçons das churrascarias estavam servindo papelão. E ninguém colocou papelão, não tem jeito de colocar papelão num pedaço de carne, entendeu? Mas passou e o povo não entende nada disso e virou essa desgraça, entendeu? Um prejuízo enorme para todo mundo, para toda a cadeia, e envolvendo as empresas brasileiras, as fazendas, as marcas, grandes marcas nacionais e para a economia nacional. E agora vem isso aí, entendeu? Vem esse troço dos caminhoneiros. Eles são realmente muito prejudicados em muito segmento. Mas agora, pelo amor de Deus, olha quem está pagando. Os animais indefesos, não tem o que comer, não passa... Aí já passou do limite também. O governo já abriu as comportas lá de contenção disso aí, viu que sem caminhoneiro a coisa não anda nesse país. E viva a roça, viu, ô meu caro Ricardo Santin? Porque se a roça não planta, o Brasil não janta. É isso mesmo, meu amigo. Hoje nós
o Brasil tem que entender que o agronegócio virou um tesouro do nosso país. Só no caso de aves e de suínos nós trazemos 8 bilhões de dólares por ano para o Brasil. Dinheiro que é produzido lá fora e vem para cá para comprar essa comida para eles e fica aqui dando renda para toda a cadeia de mais de 4 milhões de pessoas. Então o governo também tem que agora agir de maneira pronta. Tanto os caminhoneiros permitirem o governo agir, porque nós temos uma atividade que é nobre. É como você disse, que a gente não planta, ninguém janta. O problema de tudo isso agora é que quem vai pagar essa conta ainda é a nossa população brasileira, tendo falta de comida e pagando mais caro pela comida. Agora, senhor Ricardo, os senhores já receberam pela associação algum tipo de manifestação externa de compradores de carne brasileira lá fora, justamente por esse problema de entrega, de envio de material aqui do Brasil? Sim. Por causa? Como que está o posicionamento externo em relação a isso? Os países primeiro começam a consultar em que condição esses produtos estarão no futuro, quando retomar depois da greve, e os importadores começam a reclamar porque não receberam do produto. O Brasil tem 36% do market share global. O mundo precisa do Brasil para comer. Tem países que importam mais frango do Brasil do que eles produzem localmente. Se nós não entregarmos, também vai ter fome lá. As pessoas têm que entender a responsabilidade que nós temos como país em relação ao mundo. Nós somos o maior exportador do mundo. Nós exportamos 4 milhões e 300 mil toneladas de carne de frango. O segundo colocado é os Estados Unidos, exporta 3 milhões. Então o mundo precisa do Brasil também. E é isso que a gente está, desculpem a minha ênfase, eu fico emocionado de falar, porque é triste ver fotos de bichos se canibalizando no campo. Pessoas chorando, perdendo a vida deles lá no dia a dia. Você me acabou de falar, é a vida de um produtor. E agora nós temos outro efeito, que é quem tem que precisar de comer, precisa que o Brasil entregue essa comida lá fora no exterior. E a gente ainda pode ter outros problemas advindos disso de caráter ambiental e de caráter de saúde pública. E olha o ponto que chegou. Eu conheço bem, desde que ele não era essa potência toda, o Roldão. O Roldão é um grande atacadista aqui em São Paulo, em boa parte do país, e ele é um líder do segmento. Foi até presidente da associação. Como você, Ricardo Santin, é diretor executivo da Associação Brasileira de Proteína Animal, o Roldão era ou é o presidente dos atacadistas todos aí. Ele é nosso anunciante aqui na Rádio Bandeirantes. Olha que consciência, boa consciência do Roldão. Ele mandou tirar a publicidade do ar, porque ele tinha várias promoções, compra duas, compra três, compra duas e leva três. Essas muitas promoções que todo supermercado, todo atacadista faz. O que o Roldão fez? Tira do ar, porque eu não estou conseguindo atender aquilo que eu prometi, porque eu não estou recebendo a mercadoria que eu comprei. Quer dizer, é uma cadeia de prejuízos morais, financeiros, de tudo quanto é jeito. E é que eu falei hoje com o governador de São Paulo. Esse jogo aí é o único jogo de perde-perde. Ninguém ganha. É jogo de perde-perde. É jogo de perde-perde. É jogo de perde-perde. Pois não, Pavec? É isso, Milton. Eu queria agradecer aqui, então, o senhor Ricardo Santin, diretor executivo da Associação Brasileira de Proteína Animal. Senhor Ricardo, obrigado pela atenção conosco aqui da Rádio Bandeirantes. Boa sorte para vocês agora, porque negociação não vai faltar para vocês pela frente, né? Muito obrigado pela oportunidade. Eu quero agradecer essa chance de falar aos nossos brasileiros, que eu sou um grande ouvinte da Rádio Bandeirantes, e dizer a todos também que nós não vamos vender carne que não seja boa. Tudo que a gente for fazer vai sempre manter a qualidade, mesmo depois desse processo. É por isso que temos hoje mais de 250 mil pessoas paradas. As fábricas, se não for para produzir na condição de excelência que o nosso consumidor está acostumado, nós não vamos fazer. Então confiem no setor, tomara que o governo agora se dê conta que estamos perto de um ponto de não retorno e mande o Exército agir, desobstruir, e os caminhoneiros também compreendam que eles podem ajudar o país e essas pessoas salvando esses animais, mantendo os seus protestos e deixando circular as rações necessárias para a alimentação. Mais uma vez, obrigado, boa sorte, obrigado pela oportunidade. Ô Ricardo Santin, para terminar o seguinte, você acha o Leomar Luiz Somenz aí, você fala, Milton Neves mandou te avisar que vai te dar outra aula, outra consultoria para ele aprender definitivamente como contornar esse tipo de situação, porque eu vivo dando aula para ele. Um abraço, viu, Ricardo? Eu vou falar. Um abraço, ele está te mandando um abraço aqui. Tchau.